esta vai ser a lição mais tensa de todas. Pode ser deixada para depois, a não ser que já tenha terminado, que no atual Presidente de Câmara é que não vota. É muito importante considerar este critério. Os candidatos com mais probabilidade de vencer são aqueles que já estão nos comandos das câmaras. Para além do típico conservadorismo dos portugueses, os atuais líderes estão na posse de instrumentos de influência, como os próprios materiais de propaganda da Câmara, as obras do último ano, o maior acesso à imprensa. Um bom candidato deve entender bem as necessidades específicas da sua população. Deve propor a solução dos problemas e desenvolve um programa com objetivos a atingir no final de 4 anos. Existem os candidatos que prometem tudo e mais alguma coisa e depois não cumprem. As promessas são feitas aos gritos nos cartazes, são para ser cumpridas. Se são feitas em um programa eleitoral, têm menor valor de compromisso. Existem candidatos que prometem 60 medidas, é possível que possam falhar algumas. Existem as formas de compromisso mais desligadas, por vezes aparece um manifesto, que é uma mera carta de intenções. No caso de uma carta de intenções, se for mais detalhada, é possível que seja um verdadeiro programa eleitoral. Enfim, o programa eleitoral deverá ter objetivos, estratégia, números, orçamento, uma coisa mais elaborada. Para exemplo, vamos apresentar aqui o caso de Abrantes, em que a candidatura de 2017 foi reportada num artigo online. Neste artigo encaixamos várias partes do programa em que se encaixam na nossa seleção de critérios. Portanto, tem aqui algumas questões em que se copiou para os critérios e depois fazemos a avaliação. Então mantemos aqui o mesmo indicador de critério, tiramos os primeiros, cumprimento de promessas do atual candidato, e fizemos o copy-paste da promessa daquele artigo, em que se destaca, por exemplo, que as políticas sociais há aqui bastantes promessas, e mantivemos a nossa grau de importância pessoal, familiar da comunidade, e depois fazemos aqui umas observações. Por exemplo, não há uma promessa relativamente ao IMI, mas sabemos que a taxa está a 40%, portanto, sendo uma situação importante para mim, vamos dizer assim, há aqui um total incumprimento. Portanto, há aqui depois, na avaliação de 2021, o incumprimento, e ainda se pode acrescentar aqui uma coluna com a diferença das promessas, para depois no final saber se é positivo ou negativo. É claro que é uma avaliação relativa, mas permite que se tenha uma ideia do grau de cumprimento do candidato. Até se pode fazer assim, por exemplo, a água não ser relevante e apagar. Portanto, desconsiderar completamente este critério. Portanto, há aqui critérios em que não se diz nada, por exemplo, na proteção civil, para ter uma situação neutra. Portanto, também se tem colocado aqui como neutro, portanto, é uma situação que pode controlar. O que importa aqui referir é que tem uma ideia se no final de uma legislatura o candidato é um candidato cumpridor das suas promessas ou não. Isso é bastante importante porque está na expectativa de algumas promessas que tenham sido feitas e, portanto, que não sejam atingidas. De salientar que tanto a concorrência à liderança da Câmara aqui de Abrantes, no caso, como da sua, deverão fazer este trabalho. Até os próprios candidatos oponentes a esta Câmara deverão fazer a avaliação do cumprimento dos candidatos que prometeram. Se não fazem, serão maus candidatos, porque revelam fazer pouca análise do trabalho. Por exemplo, aqui na Câmara de Abrantes serão mais candidatos, se calhar, mas pode dirigir-se aos partidos da oposição, PSD, Bloco de Esquerda, PCP e CDS, para fazer a indicação do cumprimento das promessas, portanto, se conseguem fazer essa avaliação. No final deste critério de decisão, portanto, poderá variar em decidir entre o candidato que cumpriu com as promessas, e se as promessas de 2021-25 forem de acordo com os seus objetivos, irá votar nele com certeza, porque já tem confiança. Até que, no final da credibilidade, este candidato mentiu, não é credível, mesmo que prometa o que quero, como é que posso acreditar nele? Portanto, é um critério de decisão bastante importante.